Olá, boa noite, minhas irmãs. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Êxodos, no capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou ler. Diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Pouco mais adiante, no verso número 20, diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Aqui é que eu quero frisar, que você preste atenção. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, Deus estava ali com aquele povo, querendo guiá-los a um destino certo, a um destino bom, e não permitindo que eles ficassem perdidos. A coluna era para onde os israelitas tinham que olhar. De dia Deus estava com eles, havia uma coluna, e de noite outra coluna. E é interessante que se você for pensar nisso, como é um deserto? Quais são as características de um deserto? Durante o dia, o deserto é um local muito quente, local difícil. E à noite é um local muito frio. Quando nós passamos por um deserto, nós estamos passando por um lugar difícil também. Existem os desertos da nossa vida, mas Deus, Ele nos guia nos nossos desertos, assim como Ele guiou aquele povo. E eu acho maravilhoso o detalhe, porque eu acho que noites frias no deserto ainda são pior do que os dias do deserto. E Deus tinha uma coluna de fogo, não só para iluminar, mas para aquecer também. Como o Senhor foi gracioso, como o Senhor foi maravilhoso com aquele povo, assim como nós. Eu não vejo muita diferença entre a humanidade. Humanidade é humanidade, todos erram, todos pecam. E Deus, quando estava guiando aquele seu povo, Ele já sabia. Deus é onisciente, Deus já sabia onde aquilo ia dar. Deus já sabia que daquele povo, só Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida. E, no entanto, Ele teve o cuidado de tomar conta do povo, de guiar o povo, de tratar, eu creio, o caráter, a fé de Josué e de Caleb, porque eles passaram por todas as provações e por todos os milagres que Deus fez para sustentar o povo. Eles aprenderam durante 40 anos naquele deserto. E que maravilha você ter a presença de Deus te guiando. Aquelas colunas era algo aonde o povo tinha que olhar, era algo que estava indo à frente, era algo que estava dirigindo o povo. Eles não podiam perder o foco na presença e na direção de Deus. Assim como nós, não podemos perder o foco. O Senhor, Ele vai à nossa frente e nós temos que ter o foco na direção que Deus está dando. Nós temos que seguir o caminho que Deus nos está dando. Se estamos passando por deserto, assim como os israelitas, Deus está ali, Ele está iluminando o nosso caminho, Ele está aquecendo as noites frias, as dificuldades. A sua presença é poderosa. E por isso que eu gosto muito de refletir sobre
essas passagens do Antigo Testamento, porque Deus se manifestava com muito poder. Deus já sabia de todas as coisas e Ele tinha a misericórdia dEle, o poder dEle, a onisciência. Ele já sabia que aquele povo já tinha renegado Ele, era um povo idólatra, um povo difícil. No entanto, Deus cuidou daquele povo, no entanto, Deus fez com que a promessa que Ele fez a Moisés se cumprisse. Deus tem cuidado com as nossas vidas, Deus cuida da promessa que Ele faz para você. Ele mesmo vai te ajudar com que você chegue à sua promessa. Mas tenha cuidado, seja obediente, que possamos ter a lição que Deus nos deixou na Bíblia, que possamos ter a obediência, que possamos não perder o foco, nunca. Minha irmã, tenha o seu foco em Deus, assim como aquela nuvem que guiava o povo, que a nuvem hoje, espiritual, que uma outro tipo de nuvem, mas que é a nuvem da presença do Senhor, continue guiando a sua vida, continue iluminando a sua vida, continue aquecendo você nas suas noites frias. Deus é muito bom. Glorificado seja Ele pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã, porque temos um destino certo e é um destino maravilhoso. Amém.